Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, pela graça de Deus, o Espírito Santo nos concede todas as condições para que nós possamos viver no dia a dia o discipulado de Cristo. Possamos viver no dia a dia a identidade de cristãos. Isso é obra da graça de Deus. É o Espírito Santo que nos concede esta graça, como o apóstolo São Paulo muito bem nos falou na primeira leitura, nesse trecho da sua segunda carta aos Coríntios. A nossa capacidade vem de Deus, diz o apóstolo São Paulo. A nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos tornou capazes de exercer o ministério de uma aliança nova. Esta não é uma aliança da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Comunica a vida de Deus. O Espírito de Deus comunica aos nossos corações o amor de Deus, a justiça de Deus. É o Espírito Santo quem nos dá acesso à vida do reino de Deus. E, portanto, a nossa capacidade vem de Deus, de viver como discípulos e discípulas de Cristo, de viver com alegria, com entusiasmo, os mandamentos da lei de Deus. Essa capacidade nos vem do Espírito de Deus. E por isso nós invocamos o Espírito Santo. Pedimos o seu auxílio para que, a partir de dentro dos nossos corações, tenhamos a capacidade de viver o discipulado de Cristo, de viver o testemunho da fé no dia a dia. Jesus, no Evangelho, faz referência à lei e aos profetas. Ele é o Verbo de Deus feito carne. É a palavra única do Pai que se encarnou. E por isso ele deixa claro: eu não vim para abolir, para cancelar a lei e os profetas. Tudo aquilo que nós podemos conhecer através dos mandamentos de Deus. Os mandamentos que Deus deu ao seu servo Moisés. A lei, os profetas. Jesus não veio para abolir, Jesus não veio para cancelar. Muito pelo contrário, diz ele no Sermão da Montanha: não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. E esse pleno cumprimento
essa plena realização daquilo que nos ensina a lei de Moisés, daquilo que nos ensinam os profetas, esse pleno cumprimento se dá na nossa vida por obra do Espírito Santo. É o Espírito, irmãos e irmãs, que age na nossa vontade. É o Espírito Santo que age na nossa liberdade, para que nós nos comprometamos com a palavra de Deus, com os mandamentos do Senhor. É no cumprimento da lei dos profetas, é no cumprimento daquilo que Jesus nos ensinou, a sua doutrina, a sua palavra. É neste cumprimento que nós realizamos nossa identidade de cristãos e também nós realizamos a nossa missão de cristãos. Porque quando nós cumprimos os mandamentos de Deus, quando nós colocamos em prática a palavra do Senhor, os ensinamentos de Jesus, isso se torna uma força irradiadora tão bonita, tão forte, tão contagiante, que chega a ponto de tocar a vida de tantas pessoas. Chega a ponto de contagiar a vida de tantas pessoas. Por isso, nós, cristãos e cristãs, devemos sempre invocar o Espírito, para que haja em nossa vontade, em nossa liberdade, de modo a colocarmos em prática a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele também nos dá gosto, vontade de conhecer ainda mais a palavra de Deus. Até porque a ação do Espírito Santo em nós é nos transformar em outros Cristos, é nos dar cada vez mais a graça de sermos semelhantes a Jesus, semelhantes a Ele, na forma como Jesus amou as pessoas, pregou a palavra de Deus, testemunhou o reino de Deus, fez com que a justiça do reino de Deus chegasse ao coração, sobretudo dos pecadores e pecadoras. Sim, irmãos, o Espírito Santo age de modo que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E para isso, Ele também nos dá gosto pela palavra de Deus. Ele também nos dá amor pela palavra de Deus, vontade de conhecer ainda mais a palavra de Deus. E aqui eu gostaria de destacar uma orientação bonita que Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, ainda antes de fundar a comunidade Canção Nova, uma orientação que ele já dava para que muitos irmãos e irmãs pudessem cultivar este amor, este conhecimento da palavra de Deus. É um livro do Padre Jonas que nós já conhecemos, que se chama A Bíblia no Meu Dia a Dia. Eu tenho aqui um exemplar em minhas mãos, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Não estou simplesmente fazendo propaganda de um livro, muito mais do que isso. Aqui é uma forma de nós realizarmos a leitura orante da palavra de Deus, uma leitura espiritual da palavra de Deus. Não é um estudo bíblico no sentido exegético, um estudo aprofundado da palavra de Deus, mas é um estudo bíblico no sentido espiritual, para que nós possamos conhecer ainda mais a palavra de Deus, nutrir a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus. Aqui eu digo para os meus irmãos e irmãs da comunidade Canção Nova, que talvez por vários motivos deixaram de lado o diário espiritual, a leitura orante da palavra de Deus. Mas eu digo a todos vocês, irmãos e irmãs, que estão aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, os que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, uma leitura orante da palavra de Deus,
uma leitura dinâmica e espiritual da palavra de Deus, nós encontramos como orientação aqui nesse livro do Padre Jonas Habib, a Bíblia no meu dia a dia. Vale muito a pena, porque nós precisamos, até para que saibamos como colocar em prática a palavra de Deus, nós precisamos nutrir a nossa mente, o nosso coração. Existem muitas situações da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar, da nossa vida profissional. Existem muitas situações em que nós precisamos tomar decisões importantes, significativas. E nessas decisões, dar testemunho do reino de Deus, dar testemunho da nossa identidade e missão de cristãos. Mas se a nossa mente, se o nosso coração não estão nutridos da palavra de Deus, o que será dessas decisões? Iremos tomar decisões nos comprometendo com o espírito do mundo, com o espírito do mal, com o espírito da injustiça, com a mentira. Mas o Espírito Santo foi derramado em nossos corações para nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo, para nós colocarmos em prática a palavra de Deus. Vamos colaborar com a graça de Deus, irmãos e irmãs. Vamos colaborar com o Espírito Santo. Vamos nutrir a nossa mente, o nosso coração com os ensinamentos de Jesus. E assim as nossas decisões, o discernimento que nós precisamos fazer no dia a dia, serão impregnados da palavra libertadora de Deus. Neste silêncio no qual nos encontramos, façamos a nossa oração, pedindo ao Espírito Santo que renove em nossos corações a sua graça e nos dê ainda mais fome e sede da palavra de Deus, porque Jesus não veio para abolir a lei e os profetas, mas Ele veio para dar pleno cumprimento. CançãoNovaPlay.com. Assine já!